Fala, investidores anarquistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como se montar um gerenciamento de risco. É obrigatório para quem quer fazer investimentos de curto e médio prazo, também serve para o longo prazo, tá? Mas para quem quer operar no mercado financeiro, você tem que saber gerenciamento de risco, galera. Se você não tiver um bom gerenciamento de risco, você não se mantém aí no mercado por muito tempo, tá? Então eu diria que todos os investidores que duram aí anos no mercado, eles têm um gerenciamento de risco. Eles podem não estar lucrando, mas pode ter certeza que eles não quebraram por conta do gerenciamento de risco, tá? O gerenciamento de risco não existe uma fórmula pronta, tá, galera? Apenas você pode decidir os riscos, então eu vou mostrar algumas opções para vocês e vocês têm que decidir o quanto vocês querem arriscar, tá? De qual forma, né? E aí fica por conta de vocês. Eu vou mostrar apenas as opções. Antes de começar a falar sobre o gerenciamento de risco, aqui é um brinde extra, né, para vocês, que também faz parte de um gerenciamento de risco, mas não é a parte principal do vídeo, tá, galera? Que é um gerenciamento de capital. Então, faz parte também para vocês protegerem aí o patrimônio de vocês. Então, aqui eu dei um exemplo, lembrando que você pode fazer isso aqui da forma que você quiser. Faça um gráfico pizza aí com o seu patrimônio, né? Então, 50% eu coloquei em renda fixa para proteger, 20% eu deixei em ações. É alto, tá, galera? 20% é risco, porque ações está muito arriscado ultimamente. Lembrando que é só um exemplo. Criptomoedas, então 15% de todo o meu patrimônio vai ser investido em criptomoedas. Eu deixei 5% para day trade e 10% para swing trade. Então vocês percebem que a intenção é quanto maior o risco, menor é a minha exposição ao mercado. Então, galera, isso aqui já é uma forma de proteger o patrimônio de vocês. E assim, é muito relativo porque quanto maior o patrimônio de vocês, é melhor vocês protegerem. Quem tem um patrimônio menor, arrisca mais. Quem tem um patrimônio é, maior, né, arrisca menos. Então, como eu tenho um patrimônio não tão grande, que eu considero, né, não considero grande, então eu prefiro arriscar mais, entendeu? Lembrando que, novamente, isso é por conta, né, da decisão de vocês. Então, criem um gráfico pizza para proteger o patrimônio de vocês, tá, galera? É... E aí é aquilo, né? Se você é conservador, você vai ter mais em renda fixa. Se você é mais ousado, você vai ter mais em renda variável e assim por diante, tá, galera? Agora, indo para o foco principal do vídeo, que é o nosso gerenciamento de risco, literalmente. Então, aqui temos o nosso capital operacional, tá, galera? O que é o capital operacional? É o valor que eu vou entrar no mercado para fazer as operações. Então, por exemplo, seria a parte aqui do meu day trade ou do meu swing trade, tá? Então, esse valor seria o capital operacional, não é o meu patrimônio. Vocês entenderam? Então, assim, primeiro você decide sempre o quanto que você quer fazer das operações. Então, você mantém sempre esse valor fixo, galera. Não adianta vocês entrarem com 100, depois com 80, depois com 60, depois com 500. Não, isso aí não é inteligente, não é estratégico no gerenciamento de risco, tá? Vocês vão entender o porquê, mas a primeira dica já é essa. Mantenha um valor fixo. Pode ser 100, estou dando um exemplo, tá? Mas pode ser 100, 200, 1000, depende do capital de cada um. Eu estou colocando 100 aqui para ficar mais didático, tá bom? É, feito isso, galera, vocês têm que decidir o quanto vocês estão dispostos a arriscar. Então, aqui eu estou dando um exemplo de 7%. E aí entra, né, a relatividade das coisas. Como é criptomoedas, galera, você não pode colocar uma definição de stop muito baixa, porque o mercado de criptomoedas oscila muito. Então, ó, pega aqui o exemplo, o Bitcoin a cada semana, ó, ele varia por volta aí de 15%, depois mais 10% para cima, para baixo. Então, não é estratégico você colocar um stop baixo, tá, galera? Então, se você vai operar no mercado de ações, ele tem uma oscilação menor,
Então já fica mais interessante você usar, por exemplo, 5% no stop. Aí aqui já ia calcular tudo quanto que você vai ter, que eu já vou explicar, entendeu? Então, o ideal é vocês deixarem um stop maior. Se você não está disposto a perder 10% do seu capital operacional, então diminua o seu capital operacional. Coloque 80, por exemplo. Vocês entenderam como funciona, gente? Então, essa sintonia que vocês têm que ter. Só você vai decidir o quanto você está disposto a arriscar e o quanto você está disposto a perder, tá bom? Então a gente começa aí supondo as nossas percas, mano, entendeu? Porque quando você já planeja as suas perdas, gente, você já sabe. Você já sabe quanto você vai perder se der algo errado. Vocês entenderam? Então aqui eu vou usar o exemplo de eu vou usar o exemplo de uma definição de stop de 10%, porque eu opero no mercado de cripto que é mais volátil, que a gente gosta de aventura. Então, eu vou dar o exemplo. Eu escolhi o capital de 100, minha definição de stop é 10. Então, gente, se eu entrei com 100 e perdi 10, na próxima eu não vou entrar com 90? Vocês entenderam? Eu vou estar sempre entrando com esse mesmo valor. Vocês entenderam? E aí, galera, fica três opções aqui de gerenciamento de risco para vocês. O primeiro é um 1,5, né, para 1, o 2 para 1 e o 3 para 1. Como que funciona? Se o meu stop é 10, o meu gain tem que ser 1,5, ou seja, 15%. Ou se meu stop é 10, tem que ser 2 para 1, 20%. E assim por diante. Conforme se eu mudar meu stop, vai mudar a minha quantidade de ganho. Por que isso, galera? Qual que é a intenção disso? Tá? Por exemplo, a cada 10 tentativas de operação, então eu fiz lá no mês 10 operações, né, de compra e venda aí no mercado. Dessas 10 operações, eu errei 5 e acertei 5. E aí você percebe que eu saí ganhando? Olha aqui, eu ganhei 75 e perdi 50. Por quê? Né? Por quê? Porque quando eu ganho, o meu lucro é maior do que quando eu perco. Vocês entenderam? E aqui fica mais fácil ainda. Então, quando eu perco 10, quando eu ganho 20. Então, isso daqui é para vocês decidirem qual vocês querem, tá? Eu indico essa 2, tá? Na minha opinião, para o mercado cripto, tá bom? Para o mercado financeiro tradicional, pode ser essa, vocês que sabem. Essa daqui não é recomendada para o mercado tradicional, é mais para o longo prazo, para criptomoedas. E essa daqui é mais recomendado é, para curto prazo e médio prazo, se forem criptomoedas, tá? Então aqui o que é interessante nessa daqui? Por que eu gosto? De cada 10 operações que eu fizer, eu só preciso acertar 4. Vocês entenderam? Se eu acertar se eu acertar 4 e errar 6, ou seja, a cada 10 trades que eu fizer, eu acertar apenas 4, eu vou ter lucro. Se eu acertar 5, se eu acertar 3, se eu acertar 3, aí eu vou ter perda. Vocês entenderam? Aí eu começo a ter perda. Então o mínimo que eu tenho que acertar é 4 para eu começar a ter lucro. Vocês entenderam? Então olha como que a matemática ela vai ficando ao seu favor. Você só precisa acertar 4 tentativas de 10. E aí aqui é onde entra a mágica, né? O gerenciamento de 3 para 1, você só precisa acertar 3 trades de 10. Você pode errar 7, que você vai ter lucro. Vocês entenderam? Só que assim, qual que é o problema dessa daqui, né? Porque é muito difícil você ter uma valorização de 30% no mercado, tá, galera? Agora, lembrando que quando você diminui o stop, você também diminui o gain. Então, já fica mais fácil. Só que aqui é muito fácil você ser estopado
no mercado de criptomoedas apenas com 5%. Por isso que eu não indico. A gente tem que achar o quê? O equilíbrio. Esse é o segredo. Entendeu, galera? Achar o equilíbrio. Então, fazer um stop de 10% ou 15%, quem sabe? Tá, galera? 15%, se estiver disposto, vale a pena também, tá? Mas eu estou dando exemplo de 10, então vamos continuar com 10. E eu escolheria 10%, valor de capital de 100, e colocaria o gerenciamento de 2 para 1, tá bom? Que é esse daqui. Ou seja, eu preciso acertar 4 trades de 6, de 10, opa, desculpa, 4 trades de 10 para eu poder ter lucro, tá bom? O de 1 para 1, 1 para 5, né? No caso, se você acertar 4, você fica no 0 a 0. Mas a verdade aqui você perdeu dinheiro. Por quê? Porque você tem taxas. Então, errei 4, desculpa, errei 6, acertei 4. Você percebe que você fica igual no ganho e na perda, só que você paga taxas. Toda corretora você paga taxas. Então, na verdade, você está perdendo. Por isso que aqui tem que ser mínimo de 5 acertos. Não caiam nesse erro, tá? Bom, galera, então já decidimos aqui o nosso capital operacional primeiro. Passo 2, definir o nosso stop. E o passo 3, escolher qual gerenciamento de risco iremos operar. Então, que é esse daqui. E aí, iremos aí na prática, na verdade, uma simulação. Então, por exemplo, estou aqui na ferramenta TradingView, que eu sempre deixo na descrição, é de graça a ferramenta. Vocês podem fazer uma simulação com essa ferramenta aqui, do Long Position. Eu colocaria, por exemplo, aqui, certo? Então, bom, aqui eu entraria no mercado. E aí, como que eu coloquei lá? É 10%, meu gain tem que ser 20%. Simples assim. Então, aqui eu vou ajustar para 10%. 10%, tá vendo? Ó? Pronto, 10%. Só um exemplo. E aqui, meu ganho tem que ser 20%. Então, ó, bom, essa a operação que teria que ser feita. Tá vendo que eu coloquei exatamente onde o preço está? Se o preço subir aqui, eu vendo aqui em cima. Se o preço cair, eu estopo aqui embaixo. Então eu preciso fazer 10 operações dessa, né? Você vai controlando. Se você acertar 4 apenas dessa operação, você tem lucro. Se você errar 6, você ainda tem lucro também. Vocês entenderam, gente? Dessa forma, faz vocês protegerem, né, o capital de vocês, tá, galera? Então, é mais ou menos isso para vocês operarem aí com segurança no mercado. Então, o que que vocês precisam ter? Disciplina para não se auto-sabotarem. E aí que entra as dicas para vocês, tá? Eu deixei aqui algumas dicas para vocês terem aí um bom gerenciamento de risco. Então, a preservação do capital operacional de vocês, entendeu, galera? Vocês vão ter lá um valor que vocês chegaram a uma conclusão, que vocês escolheram, e a dica é vocês preservarem esse capital, vocês se manterem sempre no mercado, entendeu? É, bom, a segunda dica é justamente limitar o risco do capital operacional. Então, lembrando que eu falei para vocês lá atrás, vocês limitando o risco de vocês, vocês conseguem se manter mais no mercado. Vocês decidem antes de começar a operar, entendeu? Terceira dica, estabelecer uma relação entre perda e ganho nas operações, que entra ali a decisão do gerenciamento de risco. É o 1 para 5, 1,5, 2 para 1, 3 para 1. Então vocês que escolhem, entendeu? Justamente tudo isso, vocês perceberam que tudo isso é antes de vocês começarem a operar, galera? Vocês perceberam que você tem que ter aí uma estratégia todinha montada antes de você começar a operar? Vocês entenderam? Esse é o segredo, tá? Então ali tem a diversificação, uma estratégia antiga que mostra ali, por exemplo, o exemplo que eu dei do gráfico pizza, né? É um exemplo de diversificação, entendeu? Então, eu vou operar um pouco no Bitcoin, eu vou operar um pouco em outras cripto, legal. Você mantém o seu capital diversificado, é uma forma também de você proteger o seu capital, tá bom? Se proteger do risco emocional. Acho que essa daí é a mais importante, tá, galera? Por isso que eu deixei por último. Se você monta uma estratégia, decide a sua perca, o seu stop, decide o seu ganho,
decide o capital que você vai entrar, decide a diversificação do seu patrimônio. Gente, vocês se protegem de vocês mesmos. Então é exatamente isso. É você ter uma proteção contra uma autossabotagem, né? Então, eu estou ganhando, eu vou sair dessa operação. Eu estou perdendo, eu vou sair no meio dessa operação. Eu estou ansioso, preciso desse dinheiro. Não. O gerenciamento de risco serve justamente para você se proteger desse risco emocional. Você vai ficar tranquilo, você vai entrar na operação, você sabe quanto você pode perder e o quanto você pode ganhar. Então é 8 ou 80, não tem essa de você ficar ansioso ou algo do tipo, com medo de perder dinheiro. Já está tudo calculado, já está tudo estrategicamente montado. Então, esse é o segredo principal, é você manter a disciplina, né, de você não se auto-sabotar e se protegendo aí desse emocional que acaba fazendo a gente cometer erros no mercado. Seja ele espontaneabilidades, né, é, fazer com que a gente haja de maneira precipitada e aí pode causar um risco de um risco de perda, né? E isso é comum, galera. Isso é comum porque a gente está lidando com o nosso próprio dinheiro, então as pessoas ficam abaladas mesmo, é normal, tá? É normal. Por isso que a gente tem que ter toda essa estratégia para se proteger dos riscos emocionais. Fechou, galera? Eu acho que eu dei todas as dicas possíveis aí para vocês. Quem ficar com dúvida, pode comentar aí que eu respondo depois. Comentem aí, compartilhem, deixa o like, por favor. Os links aí na descrição. Tem várias estratégias legais que eu deixo para vocês. Tem uma aula de trade também que eu sempre deixo na descrição. É muito boa, galera. Eu aconselho vocês é, começarem por esse vídeo de aula de trade, depois passarem para o gerenciamento de risco. Depois eu acho que vocês já estão aptos a começarem no mercado. Tá bom, galera? Conquiste a liberdade financeira de vocês. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.